Diga assim: um lugar que ama Deus, conecta pessoas e compartilha a fé. E nesta manhã Deus te trouxe para uma mesa que é plural. Esta mesa tem lugar para o magro e o forte, o baixo e o alto, o letrado e o iletrado. Esta mesa tem lugar para todos. Então sinta-se muito à vontade por estar diante de uma mesa que é poderosa para te salvar. Por quê, pastor? Porque é um memorial de Jesus Cristo, se entregou por nós, sem nós ainda o conhecermos, e nos amou de uma forma incondicional. E é essa mesa que está preparada nesta manhã. Quem crê comigo, diga amém. Pode se assentar. Paulo, ele escreve uma carta. Não que as outras não sejam relevantes, mas a carta que Paulo escreve àqueles cristãos que estavam em Corinto é uma carta que fez todo sentido, ou faz todo sentido para nós hoje, quanto à mesa da Santa Ceia. Ali estava então formando a igreja, e onde o primeiro e o segundo verso do capítulo 15 e o último verso, o capítulo 58, nos direciona para um posicionamento, para uma posição diante daquilo que nós vivemos como Santa Ceia. O texto é a primeira carta então que Paulo escreve àqueles que estavam em Coríntios, para os coríntios. O capítulo é o 15, o versículo é do 1º ao 5º, diz assim: irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhe preguei. Então Paulo fala assim: ei, irmãos, eu quero lembrar vocês aquilo que eu já preguei, ok? Continuando, diz assim: o qual vocês receberam e no qual estão firmados. Então Paulo chama a atenção para aqueles cristãos, para o início da formação da igreja. Diz assim: olha, eu preguei algo, e eu quero que vocês prestem atenção naquilo que eu já preguei a vocês, e o qual vocês estão firmes. Ou seja, Paulo então, ele já afirma, crendo que eles estão firmes naquilo que ele já havia pregado. 2, por meio deste evangelho, vocês são salvos. Quem crê nisso, diga amém. Só que agora tem um detalhe. Ele diz assim, ó: desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei, caso contrário, vocês têm crido em vão. 3, pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Ei, o capítulo 15, Paulo ele começa advertindo, chamando a atenção, e ele termina também chamando a atenção dos seus discípulos. E Deus essa manhã está te chamando a atenção para algo maior na sua vida. Se você crê, diga amém. Feche os teus olhos, coloque as tuas mãos sobre o teu coração. Senhor, em nome de Jesus, que nesta manhã a tua palavra gere em cada pessoa transformação, que a tua palavra possa fluir de uma forma tão poderosa, que ninguém saia da tua casa e da tua presença aqui na tua casa como entrou. Que essa palavra faça com que pessoas, ao participarem da Santa Ceia, recebam algo tão espiritual, que venha a impulsionar ela para viver de uma forma diferente. Recebe, meu Pai, a minha gratidão por todos esses que estão assistindo através
canal do YouTube, e esses que um dia irão assistir essa programação, possam receber algo novo e poderoso, em nome de Jesus. Se você crê nisso, diga amém. Paulo, então, nesta carta, ele faz uma introdução sobre a morte e ressurreição de Cristo, o ressuscitar dos mortos e a volta de Jesus. Então, o tema principal desse capítulo é a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, a ressurreição daqueles que morreram em Cristo e a volta de Jesus. Então, Paulo, ele está instruindo aquela igreja para que eles permaneçam firmes. Diga, permanecer firme. Porque eles têm que ter consciência de que Jesus, que morreu por eles, que ressuscitou ao terceiro dia e que também subiu aos céus e está à direita de Deus, breve voltará. Então Paulo, ele escreve esta carta advertindo que há um plano perfeito da salvação e que eles estavam incluídos naquele plano, como nós também estamos incluídos nesse plano perfeito da salvação. E a Bíblia diz então que quando ele voltar, os que morreram em Cristo, eles ressuscitarão, e os que estiverem vivos serão transformados e arrebatados. Presta atenção como isso então é profundo para nós, quando se diz respeito à nossa vida eterna, ao plano da salvação. E você está aqui nesta manhã porque você foi inserido nesse plano perfeito da salvação, e para você não lhe custou preço nenhum, mas apenas uma posição, um posicionamento. Qual é esse posicionamento? Permanecer é o que Deus espera de nós, e que Paulo então, nesta carta, ele fala a respeito disso. E o capítulo 15, o 51 e 52, então, é a base bíblica para isso. Diz assim: eis que eu lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, o som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Se você crê, diga amém. Ou seja, nós seremos salvos, mas se nós permanecermos firmes. É o que Paulo então ele adverte para aqueles cristãos do início da igreja. Em resumo, Cristo morreu, ressuscitou, e todos que morreram com Cristo ressuscitarão, e os que estiverem vivos serão transformados. Você consegue perceber o quanto isso nos impulsiona para um evangelho genuíno, puro, talvez antigo, mas real e verdadeiro? Salvação, vida eterna. E quando então a última trombeta soar, nós seremos arrebatados para as bodas do Cordeiro. Eu não sei quanto tempo faz que você não ouve algo assim, que a trombeta vai soar, queira eu ou não, queira você ou não, ela vai soar. E quando ela soar, se nós estivermos vivos, que nós possamos ter os nossos corpos transformados, modificados, glorificados para as bodas do Cordeiro. Quem espera a volta de Cristo, grita eu. Quem espera a volta de Cristo, grita mais alto que você puder, eu. E eu tenho uma boa notícia para te dar: Ele vai voltar. Você pode aplaudir Jesus? Vai por isso. Se você tem fôlego de vida e espera a volta e sabe que você irá, aplauda Jesus. Esse então é o resumo do capítulo 15: morrer, ressuscitar e vida eterna. Bem alto: morrer, ressuscitar e vida eterna. Aleluia, aleluia.
Voltando então para o capítulo 1. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Você um dia recebeu uma palavra e você ficou firme, sim ou não? Talvez hoje você esqueceu da palavra, mas Deus essa manhã está ativando em você algo para que você se firme. Diga: receber e se firmar. Mais uma vez, vai: receber e se firmar. A última vez, diga alto: receber e se firmar. Só que tem um detalhe: não é só receber, mas tem que se firmar no evangelho. Receber, todo mundo recebe. Hoje em dia é muito difícil você encontrar. As pessoas que passam pela lojinha, quando eu atendo, eu pergunto para quase todos se é cristão, se vai em alguma igreja, e quase todos dizem: ah, não, eu vou, eu já fui um dia. Ou seja, muitas pessoas já ouviram o evangelho, mas não é só ouvir o evangelho, é se firmar no evangelho, é ter a Bíblia como base para a sua vida. E é o que Paulo então, ele adverte com muita propriedade no capítulo 15, aqueles cristãos que estavam em Corinto. Mas agora preste atenção como Paulo termina o capítulo 15:58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se de qualquer jeito. É assim? Sim ou não? Diga alto: sim ou não? Mantenham-se. Faz cara de força assim, ó. Mantenham-se. É isso. É manter-se o quê? Firme. E que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Mas só trabalha no Senhor quem está. E trabalhar para o Senhor é algo que não passa batido, não passa desapercebido. Servir ao Senhor não passa batido, não passa desapercebido. Nesta manhã Ele está te despertando para algo maior nele. Além de permanecer firme, vocês têm que ter plena consciência e convicção que o seu trabalho na igreja não é em vão. Nós vamos formar um novo time de voluntariados. Nós já temos 3 pessoas que vão ingressar nesse novo time. Talvez é você que precisa se despertar para estar engajado nesse novo pelotão de voluntários que nós vamos começar a formar. Eu sinto uma deficiência grande quanto a minha galera, ao G50. Só estou olhando para os tiozinhos e para as tiazinhas. É você, Deus está falando com você. É hoje tem o Cine, vai ser Cine de novo. E sabe, às vezes a gente sente a necessidade de voluntários dessa galerinha. Então fica atento, nós vamos já, daqui a poucos dias, já anunciar quando será o nosso início desse novo treinamento para os novos voluntários. Ou seja, o seu trabalho não é em vão, há uma recompensa do Senhor para tudo aquilo que você faz. Então quem recebe o Evangelho precisa se firmar. Estar firme é estabilidade. Diga: estabilidade. Vai. Estar firme é estabilidade. E hoje, nos dias de hoje, nos tempos de hoje, nós estamos vivendo ou convivendo com pessoas estáveis e também pessoas instáveis. Isso é consequência da velocidade da transformação que existe no cotidiano. Você pode perceber que as coisas são muito rápidas. E por as coisas serem muito rápidas, acontecem com muita velocidade, tem pessoas que são estáveis e muitas pessoas que são instáveis. Se você
ou dos seus avós, era um ambiente de mais estabilidade emocional, familiar e espiritual. Você consegue associar como você vive hoje e como seus avós viviam antigamente? Hoje, às vezes eu paro e penso, eu tinha uma relação muito forte com meu avô, e eu penso assim, como ele era devagar, como a minha avó era devagar naquilo que ela fazia, mas não era devagar. Neles havia uma estabilidade naquilo que eles estavam fazendo. Hoje nós é que somos pilhados, acelerados. Você viu, o pastor Marcelo ontem foi no aniversário do Guilherme. Que Guilherme é esse, rapaz? Ou seja, isso é consequência da velocidade de como nós vivemos o nosso dia a dia. A pessoa antigamente, isso eu lembro, entrava em um emprego e ficava até se aposentar. Quem lembra disso? Eu lembro que as pessoas tinham uma fixação na mente para trabalhar na Volkswagen, na GM, na Ford, na General Electric, por aí afora, porque elas iriam entrar numa empresa, iriam se aposentar na empresa. As pessoas compravam uma casa e moravam naquele bairro até envelhecer. Quem lembra disso? Eu lembro. Quando meu pai comprou a casa onde eu moro hoje, que é aqui, né, próximo, os meus tios que moravam no Jardim da Saúde, na Vila Mariana, eles falavam assim: você está maluco, você está indo morar num lugar onde só tem índio. Você acha? Ou seja, porque eles imaginavam, tipo assim, você vai morar lá, você vai virar índio que nem eles, porque você vai comprar a casa, construir a casa e nunca mais vai sair de lá. Então você vai fazer parte dos índios do Vila Ema. Ou seja, a mentalidade então dos mais antigos, dos nossos avós, dos nossos pais, era uma mentalidade de estabilidade. As pessoas entravam num casamento e ficavam até morrer. E hoje? Deixa quieto. Ou seja, as coisas mudaram. As coisas externas representam então solidez. E hoje o cenário então é totalmente outro. Existe em transição rápida de tudo aquilo que acontece. Sua avó comprou uma geladeira, a geladeira era para durar para... Meu avô pintou várias vezes a geladeira dele, eu lembro, vermelha, azul, e ela não quebrava, o trinco era desse tamanho, puxava e vinha a porta toda. Mas a gente vê, ele crescia e a geladeira continuava, porque era feito para durar a vida. O guarda-roupa, eu lembro do guarda-roupa da minha mãe. Desmontava ele, montava, ele estava intacto, tirava parafuso e punha parafuso e ele continuava intacto. Hoje, se alguém bater nele assim, ó, pum, já cai a porta. Ou seja, as coisas de antigamente eram feitas para durar a vida toda. Ei, eu tenho uma boa notícia para te dar. Você foi construído por Deus para durar a vida toda. Só 4 ou 5 pegaram. Ei, você foi criado ou construído por Deus para durar a vida toda. Melhorou. Você foi criado e construído para durar a vida toda. Aplauda Jesus, vai, se você crê nisso. Você foi construído para durar a vida toda. Mas não diferente do que acontece no cotidiano. Por vezes a gente também fica instável. Hoje as coisas são descartáveis. Eu não vim falar de coisas, vocês sabem muito bem disso, mas isso nos revela a realidade dos nossos dias, de como nós estamos vivendo, e como se a gente refletir de como era e como é hoje, a gente acaba gerando uma crise em nós. Poxa vida, eu fui criado então para a vida toda, mas hoje em dia, olha, eu estou no monte, olha, eu estou no vale, olha, eu estou crente, olha, eu estou descrente, olha, eu quero servir, olha, eu quero sair da igreja. Isso faz parte da mudança que existe por causa da velocidade da informação, a velocidade de resolver as coisas. Quantos de vocês resolvem 3, 4 coisas ao mesmo tempo durante o dia? Ei, tem pessoas que não conseguem contar quantas coisas elas construíram, produziram ou resolveram durante um dia. Mas isso gera um problema. E esse problema faz com que existam pessoas estáveis e pessoas instáveis. Mas Deus essa manhã está nos chamando para uma vida estável. Diga: Deus está me chamando para uma vida
Diga alto, estável. Pessoas estáveis têm como característica domínio próprio, autocontrole emocional. Característica de uma pessoa estável. Ela consegue ter governança das suas emoções, ela consegue gerenciar as suas emoções de forma eficaz. Isso faz sentido, todo sentido, com uma pessoa então que ela é estável, ela mantém calma em uma situação de estresse. Uma pessoa então que ela é estável. A pessoa que é estável, ela não é impulsiva quando algo sai do controle. Isso tem a ver com estabilidade. Uma pessoa estável, ela não tem rompantes, ela para e pensa antes de falar. Estabilidade. É por essa falta então de controle que pessoas têm perdido emprego, relacionamento, casamento, saúde, finanças, saído da igreja, pela falta de controle, pela falta de estabilidade. E a falta de estabilidade acontece pela velocidade da informação, uma cabeça pilhada que não consegue focar, se concentrar. Mas Deus essa manhã está nos chamando para que a gente então resete tudo e comece algo novo e algo diferente. Pessoas dão respostas descontroladas e elas têm desestabilizado a sua vida toda. Mas eu quero profetizar algo sobre a tua vida nessa manhã, que o domínio próprio é fruto do Espírito Santo, e ele vai ser derramado sobre a sua vida nessa manhã. Domínio próprio é fruto do Espírito Santo, e ele será derramado sobre a tua vida nesta manhã. Você talvez já teve experiências amargas por causa de um descontrole, de uma resposta, de ter se envolvido em confusão que não era tua. Ou seja, a pessoa está abalada emocionalmente, ela não estava estável, mas a instabilidade fez com que ela perdesse algo precioso e valioso. Mas essa manhã Deus está nos chamando para construirmos essa estabilidade nele. Uma outra característica de uma pessoa estável é ela ser consistente. Diga consistente. A pessoa consistente é aquela que hoje ela é de um jeito, amanhã ela é do mesmo, no outro dia depois de amanhã ela é do mesmo. Isso é uma pessoa consistente. Ela não é oscilante, ela não é vacilante. Ela é consistente naquilo que ela faz, no comportamento. A consistência, isso gera confiança. Porque uma pessoa instável, você pode contar algo para ela hoje, uma história, e ela reagir de um jeito. Se passaram uns dias, você conta a mesma história para ela, e ela reage de outro. Isso é uma pessoa instável. Contar algo para uma pessoa instável, você nunca sabe se ela vai te acolher ou te agredir. Você nunca sabe, porque a pessoa ela é instável. A pessoa instável é descontrolada e imprevisível. Recebe essa, crente. Eu sei que tudo que você não queria ouvir é isso que Deus quer que você ouça. Que tem uma mesa preparada para transformar a tua vida. E eu não sei qual é o nível ou onde você se encaixa quanto a consistência naquilo que você faz. Conviver com uma pessoa assim é sempre um risco. Você nunca sabe como ela vai reagir. Então a pessoa com o seu cônjuge, ou com os seus filhos, ou com os seus pais, ela não, talvez ela não se abre, ela não fala, porque ela não sabe como a pessoa vai reagir.
Então ela se cala, ela não se movimenta, ela não fala. Mas nessa manhã, eu creio que Deus está te curando, porque Ele quer te levar para algo maior. Porque a pessoa que é instável, ela sempre vai descontar em alguma coisa ou em alguém, porque precisa gerar nela uma compensação da sua instabilidade. Então, ou ela vai descontar em alguém: eu fiz por causa disso, porque você fez isso, você não fez aquilo. Ou em alguma coisa, é a comida, é a bebida, é o chocolate, é o doce, aquilo que é descontrolado, consequência de uma pessoa instável. Pastor, por que você está falando tudo isso? Eu sei que você está perguntando isso. Pastor, que conversa é essa, pastor? Eu estava indo tão bem, agora me jogou um balde de água fria. Se eu soubesse, eu tinha nem vindo. Ei, mas Deus está te curando nesta manhã. Deus está modificando a tua mente, para que você domine o seu coração, onde estão os seus sentimentos. E eu estou fazendo tudo isso, falando tudo isso, porque eu quero que vocês estejam firmados em uma rocha. Diga: firmados em uma rocha. Lembra da palavra de Paulo do começo? Quem recebeu o Evangelho, se firme no Evangelho. Ou seja, sejam firmes e constantes. Sabe por quê? Porque senão vocês serão flutuantes nas emoções e nos sentimentos. Flutuantes nas emoções e nos sentimentos. Ora, mas Deus, Ele quer te levar além. Deus, essa manhã, Ele quer te impulsionar para que você não viva flutuante no sentimento e nas emoções. Mas Deus quer nessa manhã que você se torne uma pessoa firme e consistente nele. E a mesa da Santa Ceia, ela vai te colocar em uma estação de firmeza. Pergunta: por quê, pastor? Eu vou de novo. A mesa da Santa Ceia, ela vai te colocar em uma condição de firmeza. Pergunta: por quê, pastor? Tudo bem aí? Diga assim: o pão. Vai, não vou nem fazer careta nada. Diga: o pão. Dá para melhorar. Diga: o pão é a força. O vinho é o perdão. Sabe o que isso faz com a gente? Gera em nós firmeza. Porque a força que nos falta está no pão. E o pecado que nos aprisiona, a gente recebe perdão através do vinho. E para terminar, eu quero ler o Salmo 18, 1 e 2. Porque Davi, nesse cântico, ele fala onde está depositada a confiança dele, que é exatamente onde nós temos que colocar a nossa confiança e a nossa dependência. E Deus essa manhã, olhe para cá, Ele está te chamando para que você seja totalmente transformado de uma pessoa instável para uma pessoa estável. Porque aquele que é estável desfruta dos benefícios de Deus sobre a sua vida. Salmo 18, 1 e 2 diz assim: Davi: eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Que esta palavra, que este cântico de Davi, seja o meu e o teu cântico. Pare de perder relacionamento, pare de perder negócios,
Pare de perder felicidade, alegria, por causa da instabilidade. O que Paulo começa no capítulo 15, termina no capítulo 15, o primeiro e o último versículo, está dizendo: ei, vocês ouviram a palavra, ouviram o evangelho que eu preguei, mas não é só ouvir, vocês têm que se firmar. Ei, sai do muro, se firme. E quando você se firmar, eu creio que a tua declaração será essa que Davi então liberou: eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é minha rocha, minha fortaleza e o meu libertador, o meu Deus é o meu rochedo em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre forte. Em outras palavras, quando você estiver instável, lembre-se que Cristo é a rocha poderosa. E o segredo para o êxito de uma construção está no fundamento. Se o Senhor Jesus for seu fundamento, você será firme. Quem crê nisso? E eu creio que esta mesa vai se transformar nesta manhã. Fique em pé no teu lugar. Feche seus olhos, coloque as duas mãos no teu coração. Aperte o teu peito. E se você tem sofrido consequências por causa da sua instabilidade, Deus não te construiu para ser descartável. Ei, Deus não te construiu para você ser descartável. Deus te construiu para a vida toda. E que nesta manhã você possa ter esse entendimento, que você ser estável te coloca em uma condição de viver uma vida para a vida toda. Oh, aleluia. Aperte teu coração. Senhor, em nome de Jesus, toca e trabalha em cada pessoa nesta manhã. Que esta mesa, a mesa da Santa Ceia, seja a mesa da transformação. Pois na tua casa nesta manhã existem pessoas estáveis e pessoas instáveis, mas que ao se levantarem da mesa, em nome de Jesus Cristo, todos estejam estáveis, em nome de Jesus, em nome de Jesus.